Dando continuidade à leitura bíblica, Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que me permanece comigo, e não tenho o que comer. Se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Respondeu ele: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que esses distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a dispor com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-o, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-se Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão? Jesus, percebendo-os, lhes perguntou: Por que discorreis sobre a não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendo o coração endurecido? Tenho olhos, não me vedes? E tendo ouvido, não vistes? Não vos lembreis que, de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam ele: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram cego, rogando-lhe que tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outro Elias, mais outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse.
e isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por essa palavra abençoada, maravilhosa, Senhor. Amém.